Hebreus 11:6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, eu sou o Jacques, como já disse, né? Sou um discípulo de Jesus Cristo, que luta com ansiedade, mentira, julgamento, baixa autoestima, pensamentos impuros e codependência emocional. Minha maior luta, antes de iniciar o meu processo de restauração, em 2008, era ser o mesmo Jacques dentro e fora da igreja, onde eu me amoldava ao lugar que eu estava, não honrando o nome de Jesus. E, paralelo a isso, tinha uma grande luta com a mentira e pornografia, me tornando escravo dos meus maus desejos. Eu nasci em São Paulo em 1978. Fui criado com muito amor pelos meus pais, num ambiente que me oferecia segurança e proteção. Tenho um irmão mais novo, 7 anos, o Igor. Meu pai é filho único e judeu de criação. E minha mãe de família italiana, com 8 irmãos, sendo criada num contexto católico. Para quem não sabe, a Gema e o Eli, né? Depois de se conhecerem e casarem, minha mãe se converteu ao judaísmo e eu nasci nesse contexto. Durante minha infância, mudei de escola e cidade 4 vezes, sendo difícil manter vínculos com os meus amigos nessa fase, o que influenciou a dificuldade de amizades na vida adulta. Alguns fatos me marcaram na minha infância. Na formatura do meu pré-primário, meus pais não foram nela, pois estavam ocupados com seus trabalhos. Isso, na época, me deixou muito triste, sendo superado e conversado com meus pais já na fase adulta. Outra memória triste dessa época foi o abuso que sofri de um vizinho, 4 anos mais velho, o qual me molestou sexualmente em troca de eu poder brincar com seus brinquedos. Meu melhor amigo dessa época, quando eu tinha mais ou menos 12 anos, me confessou que depois de ir ao médico, identificou que tinha uma tendência homossexual. E isso abalou minha confiança nele, mesmo eu nunca tendo percebido isso. Por outro lado, tive uma infância com muitos fatos felizes. Me lembro de ir com meu pai a um terreno baldio para andar de bicicleta, fazer passeios legais com a família, ter bastante liberdade de brincar na rua, para o desespero da minha mãe, e na casa de amigos também. Era sempre bastante sociável e gostava de fazer novas amizades e juntar a turma. Nesse tempo de infância, cresci ouvindo do Deus do Antigo Testamento, dentro do judaísmo, onde tinha toda a base da fé e vivia todos os costumes envolvidos. Porém, não enxergava Deus como alguém interessado no meu dia a dia e no relacionamento pessoal. Vejo Deus me cuidando desde este tempo, já que 1 ano antes do Bar Mitzvah, que é a confirmação ou a consagração do menino judeu, nos mudamos de vez de São Paulo para o Rio Grande do Sul. E eu vinha estudar num colégio luterano. Nesse tempo, meus pais começaram a buscar a resposta por perguntas que só poderiam ser respondidas por Jesus. Nisso, passamos por várias crenças após o judaísmo, sendo elas espiritismo, candomblé, até que a minha mãe se converteu a Jesus, vindo meu pai em seguida a servir a Cristo. Minha conversão foi em 93, já com 15 anos. Meu início de caminhada com Jesus foi muito bom. E logo me vi envolvido com ele e com a igreja, servindo a ele e ajudando em vários ministérios. Porém, não conseguia manter a mesma postura na igreja e fora dela. Isso foi minha adolescência e juventude. Nessa fase da vida, tive muitas namoradas. A grande maioria não tementes a Deus, além de muitos namoros virtuais, despertando desejos impuros, colocando muito lixo para minha mente e coração, não alimentando minha mente com o que era saudável para mim. Em 1999, aos 21 anos, conheci a Paty num show em Porto Alegre, onde nos aproximamos e conhecemos, começando assim o relacionamento. 5 meses depois, ela se converteu a Jesus pela graça e misericórdia. Tivemos um namoro impuro, com muitas mentiras e escolhas erradas, até que antes de noivarmos, em 2003, com a ajuda do pastor Tércio, faz tempo, né? Cadê o pastor Tércio? Faz tempo. Alinhamos o nosso coração com o coração de Deus e decidimos nos casar em 2004, em julho. Completamos agora 13 anos de casados. Desde o início do casamento, não consegui me libertar da pornografia e masturbação, vivendo uma luta sozinho e escravizado.
Meu processo de restauração começou em 2008, onde, através de um sonho, Deus revelou a Paty por todo o deserto que eu estava passando, me despertando durante uma madrugada enquanto minha esposa orava. Naquela madrugada, eu confessei minhas lutas para minha esposa e a Deus, me fazendo livre das amarras do pecado. Mesmo eu estando arrependido e restaurado, tivemos um doloroso processo de reconstrução da confiança no casamento. Ainda no mesmo ano, participei do retiro Minha Vida Tem Jeito, da Igreja Batista de Montserrat, onde tive a oportunidade de estar próximo do Pai e alinhar o meu coração com o dele. Como sequência do meu processo de restauração, participei do grupo de passos do Celebrando a Restauração em 2009, na implantação do projeto como ferramenta de Jesus aqui na igreja. Durante aquele ano, tive a oportunidade de aprofundar o meu processo de restauração, podendo escrever meu inventário e compartilhá-lo. Estando junto com aquele grupo, pude experimentar o perdão, graça e crescimento da fé. O Leandrinho foi meu padrinho naquela época. Depois de participar do grupo de passos, pude fazer várias reparações com várias pessoas, inclusive com minha esposa e pais, relatando a eles nosso processo de impureza no namoro, onde não honramos a eles e nem a Deus. Foi libertador ver que Deus faz infinitamente mais por nós, experimentando assim graça e perdão. Depois do nosso casamento ser restaurado, intensificamos a nossa oração por filhos. Nesse processo, passamos por 2 abortos, em 2009 e 2011, sendo o último muito traumático. Cena esta que tenho viva em minha mente, onde, diante do médico, numa consulta de rotina, vimos que o coração do nosso filho não batia mais. Foi um processo muito doloroso e profundo, mas Deus tinha planos que ainda não havia revelado para nós. Assim, em 2012, o Senhor nos chamou para entrarmos na fila de adoção, onde ficamos habilitados em 2013 e no aguardo do filho que Deus nos enviaria. A espera foi longa, mas em 2015 fomos apresentados ao Elton. Que à época estava com 6 anos e meio e era de Goiás. Não tínhamos muitas informações, nem dinheiro, nem sequer foto, mas o Senhor fez milagre após milagre e fomos para lá conhecê-lo. Me lembro de chegar naquela terra árida, conhecer um menino meigo e carinhoso, que me escolheu para ser seu pai, entregando seu coração e confiança nos braços de alguém tão imperfeito e tão carente quanto ele para viver esse papel. Os primeiros dias e noites foram cheios de incertezas e medos, porém o Senhor continuou a obra linda em nossa família. Tivemos o privilégio de apresentar as pequenas coisas para o Elton. Andar de elevador, conhecer o mar, aprender sobre cuidado de pai e mãe, e mais do que isso, apresentar um Deus que pode restaurar nossas histórias, sendo quais forem, onde forem e onde quer que tenham começado. Vivemos servindo um Deus de amor que está disposto a nos restaurar e nos dar um novo caminho com Ele. Obrigado por me ouvirem. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Obrigado. Obrigado. Boa noite. Eu sou o Júnior. Ouvindo testemunhos como esse, não tem como não se identificar, porque eu sei que você passa pela mesma coisa que o Jacques passou, talvez áreas diferentes, desafios diferentes, mas precisa do mesmo Deus, precisa do mesmo Espírito para conseguir se manter firme nesse processo de restauração. E eu olho para essa história e não tem como lembrar da minha história, porque é uma história, apesar de ser bem mais novo que o Jacques, né? Bem mais novo. Eu já tenho uma certa caminhada também. E eu olho para trás, estou com 29. 36. E eu olho para a minha história, eu percebo quanta graça, muita misericórdia de Deus e até mesmo pouca justiça sobre a minha vida. Eu merecia mais justiça de Deus e Ele decidiu não derramar isso. Decidiu derramar amor, carinho,
Sou muito grato a Deus pelo que eu estou vendo aqui. E talvez até quebrando um protocolo, porque a minha esposa me liberou. Eu também queria só compartilhar que a gente está grávida também. Mas eu olho para tudo isso e eu não tenho como ser grato a Deus. Você consegue agradecer a Deus pela tua vida? Você consegue? E o que temos conversado ao longo dessas semanas são muitas coisas. Eu sei que de repente é até difícil de você assimilar tudo isso. Eu sugiro que você anote cada parte para poder chegar em casa e ruminar um pouco mais, e mergulhar um pouco mais. O que nós estamos vivendo aqui nessas últimas semanas diz respeito, sim, a sair da escuridão, sair da bagunça que por muitas vezes você vem se encontrando ao longo dos anos, e expor os seus problemas à luz de Deus, à luz da palavra, e assistindo todos os milagres que Deus vem fazendo nas nossas vidas, como igreja, como filhos amados, queridos. E Ele tem essa capacidade de pegar uma vida toda torta e toda errada, como a minha, e converter isso em bênção, eu não sei como. Uma história linda de restauração, aonde o que fica visível, e a gente tem completa certeza disso, não são os problemas, não são os pecados, não são os erros, mas sim a graça de Deus, o Espírito Santo, o Pai eterno, que aparece por meio dessas palavras, dessa história. E a gente sabe que alguns tomaram decisões a respeito do seu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Outros experimentaram reconciliações através do perdão. E isso é lindo demais. Só Deus pode realizar isso. E hoje nós queremos falar um pouco sobre como fazer a manutenção adequada da nossa vida. Como não correr risco de perder o progresso que estamos fazendo em nossa vida. Porque o problema só acaba quando a gente morre. Enquanto tem vida, tem esperança, mas também tem muito problema batendo na nossa porta. Muitos convites desse mundo, de Satanás, do nosso eu. Como é que nós podemos permanecer firmes nesse caminho tão bonito que, por exemplo, o Jacques acabou de comentar? Tem sido inspiração para muita gente, mano. Muita gente. Ainda mais desse tamanho, muita gente vê, cara. Se cuida, negão. Tem que se cuidar. Está muito visível, glória a Deus, cara. Jesus está mais ainda através da tua vida. Daqui a pouco a gente vai ouvir a Paty. E a gente agradece a Deus porque Ele tem usado essas 6 semanas para ministrar no nosso coração. Falar algumas verdades para mim e para você. Mas tem uma realidade que a gente não pode negar. Porque o processo do crescimento, ele é difícil. Ele é dolorido. Ele não é tranquilo. É uma caminhada cheia de altos e baixos. Você sabe disso. Você vive, talvez esteja vivendo os seus baixos hoje, agora. E por muitas vezes nós nos deparamos com aquilo que chamamos de recaída. Quem aqui já teve alguma recaída na sua vida? Levanta a mão. Eu tive muitas. Muitas. Isso é um problema. Mas para quem não entende o que significa isso, é muito simples. É aquela pessoa, por exemplo, o alcoólatra, que já está há um tempo se mantendo firme, mas de repente ele volta a beber. É aquela pessoa que come demais e volta a engordar. É aquele jogador compulsivo, que volta a fazer suas apostas, né? E começa ali fazendo coisas pequenas, corrida de chapinha, quem ganha primeiro põe dinheiro. É uma droga, é uma desgraça. Né? No paro ímpar, perdeu. Isso é um vício desgraçado. Existe isso dentro da minha família. Alguns tios. Tudo é aposta. Tem qualquer coisa na TV que vai aparecer primeiro. Fulano ou Beltrano. R$10 quem ganhar. É engraçadinho mesmo. Mas é uma desgraça. Destruiu as famílias. É a pessoa que trabalha compulsivamente, ama trabalhar e enche a sua agenda novamente, esquecendo família, esquecendo as prioridades, esquecendo o que é importante. E se bobear, nem dinheiro tem, só trabalho. E Deus quer nos ensinar algo com isso. Tentando observar de uma forma mais profunda,
Para quem não sabe, eu faço arquitetura, e essa semana tem uma matéria que é da área de patrimônio construído que aborda especificamente a diferença entre manutenção e restauração. E há uma briga dentro da universidade, dentro desse conceito, desse assunto, porque as pessoas se perguntam, e os alunos se perguntam, por que é que tem restauração ao invés de ter manutenção? Por que as pessoas esperam as coisas se deteriorarem de tal forma para depois fazer um investimento? Isso é tão sério que existe uma especialização em restauração, mas não tem especialização em manutenção. Ninguém quer fazer manutenção. Eu não quero fazer manutenção. É chato. Você tem que fazer, é por fé. Teu carro tá bom, tá inteiro, tá legal, mas já bateu 10 mil quilômetros. Tem que ir lá. Não, vou esperar mais um pouco. Tu espera 1 mês, 2 meses, 3 meses e ele pifa. E aí você vai culpar quem? Porque é uma realidade. E a restauração, ela acontece quando aquele objeto em questão, ou aquela pessoa, está já deteriorada. E a questão da manutenção acontece para que você não chegue ao ponto de viver a restauração, porque a restauração, ela é pesada, ela dói, vai mais profundo, demanda tempo, é um investimento louco que se faz. E nós queremos analisar pelo menos 2 pontos importantes nesse processo. Como nós podemos fazer a manutenção correta para que a gente não venha a recair dentro das nossas mazelas, e quais são as causas da recaída. Isso é importante a gente entender. E primeiro eu quero que você entenda que a recaída, ela acontece de uma forma bem previsível. Você consegue visualizar quando você vai tropeçar. Existem alguns sinais que nos mostram isso. Mas por a gente não perceber e a gente não ficar atento, pode ser que você se dê conta, simplesmente, quando após a queda, bater o remorso, bater a dor, bater a tristeza. E aí talvez, em alguns casos, em algumas situações, seja tarde demais. A gente sabe disso e tem que conviver. Mas parte do segredo de não cair ou de não recair é reconhecer que existe uma sequência bem lógica, bem cronológica, que se aprendida e detectada, pode nos dar condições de intervir no processo antes da sua desgraça. Antecipar, para que a sua família não sofra. Agora que eu estou vendo ali a Janice, Dona Nilma, a Ju, o pessoal de Torres, da PIB de Torres, amo muito vocês, sejam bem-vindos. E nós precisamos entender isso. E tudo começa pela nossa complacência, a sensação do conforto com os ganhos adquiridos, porque o processo de restauração nos dá algumas respostas imediatas. E se você não ficar ligado e não acreditar no processo, você pode ter a sensação, a falsa sensação de segurança, porque você já alcançou algumas questões importantes da sua vida. O problema da síndrome de já ganhei leva você a dizer algumas coisas, como por exemplo, talvez você já tenha ouvido isso: eu acho que eu já consigo caminhar sozinho, consigo resolver os meus problemas sozinho, sem eu preocupar ninguém. Minha dor diminuiu, meu problema está diminuindo, dá para eu administrar, embora eu tenha consciência de que ela não foi eliminada, porque é isso que nós aprendemos também no processo de restauração. Embora ela não tenha sido eliminada, mas eu já consigo lidar e sobreviver muito bem. E aí nós entramos numa segunda etapa, que é a etapa da confusão. Você começa a racionalizar e a minimizar os seus problemas. Não, esse negócio aqui meu não é tão importante assim. E eu comentei hoje de manhã que essa semana, Tati e eu fizemos um discipulado com um casal, o nosso primeiro discipulado, e aí nós perguntamos: aí, quais são os seus problemas? Conta a sua história. Não, nada demais, pastor. Tudo coisa boba. Tudo coisa pequena, não incomoda. Eu falei: eu gosto de ouvir coisa boba, coisa pequena. Diz para mim. Explica. E ela começou a contar a primeira, a segunda, na terceira começou a chorar. Aí eu fiz a pergunta: ué, mas não era coisa boba, pequena?
Como é coisa boba e pequena se está ferindo o seu coração? Se está te fazendo ter essas reações, tu chegou a tirar o casaco, ou vermelha. E aí nós começamos a perceber que é o engano. Gera uma confusão na nossa cabeça. E aí você acha que pode lidar com com seus problemas e começa a fragmentar. Esse eu lido, esse eu peço ajuda. Só que quando você mal percebe, esse aqui que te destrói. E aí nós temos uma terceira etapa, que é se mover em direção ao comprometimento. Você busca se comprometer com a sua resolução. Você acredita que precisa caminhar firme naquela sua decisão, porém você volta ao lugar que era a fonte do seu problema. Não, eu já estou melhor. Eu sei que eu luto contra o álcool, mas tem uns amigos no botequim lá, eu vou lá fazer uma visita, e você lá e senta na roda. E aí você vai ver, a boca começa a salivar, recebe alguém oferece uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e você cai. É o problema desse processo. E aí o final de tudo é a desgraça, catástrofe. É quando você volta ao velho hábito pior do que você estava. Porque você tem vergonha, está decepcionado consigo mesmo, não quer abrir para as pessoas, acha que as pessoas vão te massacrar mais ainda. E aí você se isola, se esconde e volta para o chiqueiro de onde você saiu. É um problema. E eu quero dizer que quando a catástrofe bate à sua porta, a desgraça bate, a recaída, ela não aconteceu naquele momento. Foi muito antes. Foi aqueles sinais que foram dados para você e você não quis perceber. Você é forte demais. E o resultado é esse. Família destruída, o respeito que se acabou, filhos que não enxergam seus pais mais como autoridade. Agora, eu fico me perguntando por que as pessoas têm essas recaídas? Por que elas decidem revisitar os seus pecados? É uma pergunta que precisa ser respondida. E aí a gente tem alguns pontos aqui que talvez possa esclarecer isso na nossa mente. Por exemplo, nós utilizamos muito a nossa força de vontade, principalmente aquela pessoa que tem alta autoestima, né? Vou ser bem redundante, lá em cima, seguro de si, confiante, já tomou várias decisões e sabe tomar decisões, e começa a se utilizar da sua força de vontade. E aí o nosso Deus vai dizer o seguinte: não é pela força, nem pelo poder que vocês vencerão, mas pelo meu Espírito. E nós precisamos acreditar nisso. Vocês, embora poucos e fracos, vencerão pelo meu Espírito. E é uma verdade. E aí talvez um outro motivo que faz com que você recaia nos seus pecados, nos seus problemas, é que você ignora alguns passos importantes na sua vida. Você acha que esse processo não é para você e você tenta pular ele. Você tenta antecipar alguma coisa. Tenta sempre estar além. É o processo natural da vida. É o adolescente que quer se tornar jovem logo para fazer 18 anos, pegar sua carteira e dirigir. É o jovem que já quer casar. É o que está casado que quer um carro novo. É o que está o carro novo que quer... E nunca, não é natural as pessoas acordarem, dizerem em alto e bom som: nossa, adoro o processo da minha vida. É tão prazeroso esses momentos de ralação terrível. Não, é uma decisão que nós precisamos tomar diariamente. Mas talvez é dessa forma que você está lidando. E uma terceira causa, talvez para que você entenda o porquê da sua recaída, é que você tenta se restaurar sem apoio. Você é muito bom, não precisa de ninguém. E aí o nosso Deus, Ele vai dizer, Eclesiastes 4, 9, 10: 2 pessoas juntas podem lucrar muito mais do que uma sozinha, porque o seu trabalho vai render mais. Se uma delas cair, a outra ajuda a levantar-se. Mas o homem sozinho, quando cai, está em má situação. E isso precisa ser um alerta para mim e para você. E aí, por fim, é o maldito orgulho que bate à nossa porta. Eu luto contra o orgulho de uma forma muito profunda.
E eu várias vezes já disse para Deus, Deus, a minha luta poderia ser, sei lá, procrastinação, preguiça, eu não sei o que é menos pior, mas eu só sei que é o que está na Bíblia, o orgulho precede a queda, não é a procrastinação que precede a queda. São coisas que eu fico analisando, eu falo, Deus, eu preciso de alguma maneira me apegar ao Senhor, porque senão a minha vida será destruída. E eu me lembro de um discipulado, eu era recém-casado, nós estávamos na casa do Tess, na Martinha, ainda num apartamento deles, e nós sentamos, nós 4, e aí eu tive a infelicidade de sentar no meio dessas pessoas queridas, que eu amo demais, minha esposa, né, meus pastores, e eles começaram a dizer coisas que eu tinha errado. Eu não sei se você já teve essa sensação quando se chega num discipulado, todo mundo se volta contra você, né? Escolheram você naquela noite e começa. Cara, isso é difícil. E eu aqui, né, tentando me proteger do teste, de Deus, do Espírito. Não, eu preciso me segurar aqui no meu orgulho. Eu estava assim mesmo. E o teste pontuando, todos com muito amor e carinho, mas eu não estava enxergando desse jeito. Você não enxerga, né? E eu argumentando, e a minha esposa falando, e eu argumentando, e a Martinha falando, e eu argumentando. E aí a Tati começa a chorar, e eu comecei a perceber que o negócio estava complicado, mas ainda assim me mantive redutivo, porque eu não achava que eu estava errado. E aí teve um momento, vem cá, Luquinhas, que eu senti claramente uma mão, eu estava sentado e eles me metralhando, né? Imagina essa cena, sentado no sofá, e veio uma mão na minha cabeça e fez isso. Na mesma hora eu me calei, e Deus foi muito claro comigo, esse é o Espírito Santo, retirando nesse momento o orgulho, para que você consiga enxergar o que está acontecendo. Mas talvez não vai ser sempre assim. Eu me constrangi, eles oraram por mim, eu chorei, pedi perdão para minha esposa, já dei uns beijão nela ali na frente deles, pedi perdão para Deus, e ali eu fiz um compromisso. Eu me lembro claramente, eu prometo, falei para minha esposa, eu prometo que eu vou fazer de tudo para não permitir que esse orgulho me domine. Qual é o jeito? De que maneira? E aí o texto vai dizer, a desgraça está a um passo depois do orgulho, logo depois da vaidade vem a queda. E eu digo para Deus, Deus, eu sei que o único jeito que eu tenho de cumprir essa promessa que eu acabei de fazer é me apegando ao Senhor. Eu não posso soltar, porque senão as pessoas vão sofrer com aquilo que tenta me dominar constantemente. E normalmente a área que você pensa que é mais forte é aquela que você menos protege. Eu demorei para identificar que o orgulho era a minha área de fragilidade, até o momento que eu visualizei a desgraça que eu poderia gerar na minha vida, na vida da minha família. Mas aí, como é que nós podemos prevenir esse retrocesso? Ele é muito simples, e eu falei isso ao longo da minha palavra, que é a manutenção. Talvez não é uma coisa rotineira na sua vida, não é algo que é comum para você, é uma coisa que é muito mais uma obrigação, mas é algo que pode nos livrar de vivenciar processos doloridos nas nossas vidas. É a manutenção. E nós precisamos de que maneira viver essa manutenção? Reservando diariamente um tempo com o nosso Deus para uma autoavaliação, para a leitura da palavra, para a oração, a fim de conhecer a Deus e saber a sua vontade. Não tem outro jeito. Talvez para você isso seja clichê, mas eu quero dizer que isso que salva a nossa vida, é essa postura que muda a nossa realidade, é essa postura que nos livra do abismo. Nós precisamos, e aí o nosso Jesus vai dizer, vigiem comigo e orem, para que o tentador não domine vocês. Pois embora o espírito esteja preparado, o corpo, ele é muito fraco. E o problema nunca foi o espírito, sempre foi essa carne, que é muito frágil, e que precisa que esse espírito domine.
O único jeito, matar a carne, alimentar o espírito, deixar ele bem forte, cheio de energia, cheio de vigor, para que em momentos decisivos nas nossas vidas, venhamos a tomar a decisão correta. Mas eu queria que você anotasse essas 3 ferramentas, para que você possa fazer uma manutenção adequada na sua vida. Primeiro é uma avaliação. Eu não sei se você costuma fazer essas avaliações na sua vida. E aí Paulo vai dizer, façam a verificação de vocês mesmos. Olhem para vocês, se coloquem diante de Deus e diga para Ele, Senhor, vê se é em mim alguma coisa que não presta. E me livra disso, e me conduza por caminhos retos e seguros. Tenha coragem de ser confrontado pelo Espírito. E a palavra de Deus também vai dizer, devemos examinar a nossa própria vida. Devemos nos arrepender dos nossos pecados e voltar para Jesus. Mas o que nós devemos examinar? São coisas que você já conhece. Você precisa fazer examinar a sua área física. O que é que o seu corpo está dizendo? E ele te dá muitos sinais, quando você está com fome, quando você está cansado, quando você está fadigado, quando você está estressado, e você percebe isso. São sinais que podem te ajudar a dar um passo para trás e pensar mais um pouco, rever algumas posturas, rever algumas conversas, segurar algumas decisões, porque é um momento que o seu corpo está te dizendo que você está frágil. E aí você também tem a área emocional. Você precisa fazer esse autoexame na sua área emocional. O que é que você está sentindo? Será que você está magoado? Está exausto? Com medo? Com raiva? Está se sentindo isolado? O teu desejo é se afastar das pessoas? Está muito tenso? Está ansioso? E aí você começa a perceber que esses sinais são sinais visíveis de que alguma coisa precisa acontecer diferente em você. Precisa acontecer. E talvez você que é casado já tenha os seus meios para identificar isso. Existem alguns momentos pontuais, e Tati e eu já identificamos isso, aonde a gente já sabe que não é momento de ter conversas profundas, porque senão aquela conversa vai sair pela tangente e nós vamos ter um sério problema. Mas quando a gente tenta insistir nesses momentos, um ou outro já avisa, só um pouquinho, eu não posso conversar agora contigo. Eu não estou bem, eu preciso de um tempo. E você começa a perceber alguns sinais bem claros. E aí você consegue também fazer um autoexame da sua área relacional. Será que você está em paz com as pessoas? Eu me lembro que ao longo do meu ministério de jovens, no sábado, terminou a celebração, nós saímos para comer, a gurizada toda, e eu fui pela primeira vez em algumas dessas lanchonetes, eu não me lembro o nome, e todo mundo sentou. E aí o pessoal começou a pedir, e eu sempre fico olhando para saber o que eles estão pedindo, que eu não conheço, então eu espero pedir, eu olho, aí eu peço igual. E aí eu sentei numa roda com os jovens da igreja, tinha uma menina e o namorado dela do outro lado, e eu estava aqui, e aí ela pediu um sanduíche. E aí eu olhei para ela e perguntei, que sanduíche é esse? Ela falou, é esse. Ah, gostei, belo pedido, vou pedir um igual. Pedi, comi, acabou. Aí ao longo do ano seguinte, eu percebi que o namorado dela não falava mais comigo. E eu achava estranho, porque eu não tinha feito nada, né? Eu era solteiro, claro, estava orando, mas eu estava orando, sempre orei pela mesma pessoa, que essa pessoa está lá atrás, né? Está com o meu bebezinho, cuida bem. E aí, de repente, esse rapaz, pastor, eu quero conversar contigo. Claro, vamos conversar. Sentou. Lembra daquele dia que a gente saiu, um sábado, que a gente saiu para lanchar? Pô, a gente fazia isso todo sábado, né? Foi complicado. Me dá mais detalhes. Não, que você sentou do lado da minha namorada e você olhou para o sanduíche dela, né? Aí eu falei, acho que eu estou lembrando. Aí que você elogiou o sanduíche dela, e você pediu um sanduíche igual. Eu falei, esse negócio não vai acabar bem, né? Meu Deus, era só um sanduíche. Eu falei, lembro.
que aconteceu com aquele sanduíche? Não, pastor, não foi com o sanduíche. Naquele momento eu fiquei com ciúme de ti e com uma raiva tão grande, um rancor tão profundo que eu fiquei 1 ano de mal com o Senhor e você não sabia. Falei, sério? Obviamente, e ali eu tive que administrar as minhas lutas, porque era só um sanduíche absurdo, né? Porque essa é a nossa cabeça, porque os problemas dos outros são pequenos, né? Os nossos são grandes. Eu falei, por causa de um sanduíche, eu estou aqui abrindo meu coração para te pedindo perdão. Falei, mano, perdoa. Obviamente entendendo que aquilo era uma coisa que não era motivo para alguém guardar rancor por 1 ano de alguém. Só que ao longo da minha jornada eu comecei a perceber que é assim que funciona, porque na semana seguinte aconteceu algo comigo que eu fui constrangido por Deus, e aí? Também é pequeno. E eu entendi que o princípio disso é muito claro. Você vai passar por situações onde você não vai gostar, você vai ficar mal, vai ser tentado a querer evitar as pessoas. E o princípio para se viver nesse momento é bem simples. É você voltar para mim, me perguntar o que você deve fazer e executar. E começa a fazer esse check-up da sua vida. Será que eu estou em paz com as pessoas? Eu me pergunto, eu olho para vocês e eu fico pensando se eu tenho que acertar alguma coisa com alguém aqui. Eu acho que não. Mas se você tem algo contra alguém, você precisa, porque esse problema pode ser o problema que está afetando a sua família, a sua vida espiritual. E Deus está nos chamando para poder fazer esses exames e buscar logo uma resolução para esse problema. E aí Ele nos mostra que também nós devemos fazer um 4º autoexame, que é na nossa vida espiritual. Será que nós estamos de fato dependendo de Deus? E aí você começa a avaliar as situações da sua vida, e você não consegue mais entender que as coisas que você tem, os processos de vitória que você vem passando, não cabem a Deus, mas cabem a você. E aí você começa a agir na sua dependência, esquecendo que quem te sustenta é Deus. E essa avaliação é importante você fazer. Um exemplo muito claro foi a situação que aconteceu com a Aninha, né? O André está aí ainda, né? Está aí desde manhã, não? Foi para casa? Legal. É automático. Eu fiquei olhando para o André para saber como é que ele ia reagir. Eu falei, Deus, é uma filha. E eu olhei para o André. Eu falei, Deus, eu quero ver como é que o meu amigo vai reagir. Pensa num homem de Deus que permaneceu íntegro aos princípios de Deus. Ficou abalado, chorou pra caramba. Ele chora muito. Chorão. Chorou, se derramou, pediu ajuda, pediu oração. Mas em todos os momentos importantes que ele precisou permanecer como homem de Deus, ele permaneceu. Eu falei, caramba, o que precisa para abalar esse cara? Não sei se eu aguentaria. Um homem que teme ao Senhor e que depende desse Deus. Ele não sabia o que ia acontecer, mas tinha fé que Deus estava no processo, estava no controle, e acreditávamos na cura. Está curado. Está curado. Eu não tenho dúvida que boa parte dessa cura, ou se bobear, o processo da cura passou por ele. Passou por essa dependência de Deus, pela lide, por essa confiança. Uma vida espiritual sólida, que Deus nos convida a viver. E aí dentro desse processo temos uma segunda ferramenta que é importante para mim e para você, que é a meditação. Meditação é uma palavra da Bíblia, que talvez é muito mal vista por mim e por você, pelas pessoas, muito mal interpretada. Porque meditar significa parar, pausar, relaxar, esquecer tudo, para dar atenção para alguém. É simplesmente diminuir o ritmo suficiente para você ouvir a voz de Deus. Porque na correria você não ouve a voz de ninguém. No WhatsApp você não ouve ninguém. Já fez teste? Alguém está aqui, tu fala com ela, deleta, nem sabe o que falou. Porque as coisas vão acontecendo na nossa vida para que nós percamos essa atenção do divino. Muita ocupação prejudica
a restauração e o crescimento, porque precisa de ter tempo para pausar. E aí Satanás, ele tenta usar 3 poderosas armas para nos atrapalhar e para nos impedir de termos esse tempo a sós com Deus. É o barulho das nossas vidas, são as pessoas e a nossa pressa. Estou correndo para todo lado. E essa semana para mim foi um desafio muito grande, porque a semana está sendo uma semana muito corrida. Tive o privilégio sexta-feira falar no Amontoado. Aí sábado de manhã tivemos o encontro da juventude aqui de Porto Alegre, eu falei sábado de manhã. Aí sábado à noite nós tivemos a nossa festa de Levi, eu falei sábado à noite. E hoje, manhã e noite, fora as atividades. E aí teve um momento em casa fazendo a minha mensagem, a Mel me chama para brincar. Bate ali no escritório, papai quer brincar, papai quer brincar. Falei, agora, filha? E a mensagem de domingo? E a mensagem de sábado? E aí Deus, obrigado, eu preciso desse tempo. Porque é um momento que eu pauso para poder refletir. Eu confesso a vocês que eu estava sentado no chão com ela, e ela não falando coisa com coisa, pegando um monte de bonecos, trazendo várias histórias ao mesmo tempo, né, criança. Ela só quer estar com o pai. E eu ali, olhei umas 3 vezes no relógio. Eu não conseguia parar. E eu ali olhando para ela e ela sorrindo para mim, e uma luta tremenda dentro de mim. Eu falei, meu Deus, o que eu faço? É terrível pausar para dar atenção para o meu Deus e para minha filha. E Deus me mostrou claramente que eu dependo dele para brincar com a minha filha. Isso é terrível. É difícil demais. E Ele nos convida para meditar a respeito disso, para pausar. E a palavra de Deus vai nos dizer, Salmo 1, feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que ele fizer vai dar certo. Você quer viver esse negócio? Vai meditar. Vai dar uma pausa. Mas não pausa para ficar ocioso, não. Para ter esse tempo inspirativo. Pausa para olhar para sua esposa, para sua filha, para as coisas que você tem, agradecer a Deus. Deus, me mostra, me ministra na minha vida. Faz o que você quiser. Não tenta também controlar e coordenar esse momento, que não vai dar certo. E aí nosso Deus nos dá uma terceira ferramenta, que é nada mais, nada menos do que a oração. Tempo com Ele. Essa é a maneira pela qual você vai se conectar com Deus. E Ele vai falar para você o que você tem que fazer. Ele vai te constranger com amor. Ele vai te revelar os mistérios dEle. Ele vai mostrar o conhecimento de Cristo para ti. E Ele vai te pedir para tomar uma decisão, se você quer ficar com o seu conhecimento ou de Jesus. E aí você vai ter esse tempo com Deus, e você vai poder dizer para Ele, Deus, é difícil, não consigo, mas o Senhor pode. O Senhor consegue, independente do seu problema. Independente. Mas somente esse tempo com Deus vai te trazer essa convicção de permanecer e de sempre estar focado. E aí, como é que você recebe o poder de Deus? Pedindo para Ele. Falando com Ele. Quando é que você recebe algo de alguém? Conversando. E Deus nos convida a viver nessa dimensão. Jacques e Pati, eles pediram restauração de Deus na vida. E eles falaram com Deus, e Deus deu. E está fazendo isso ao longo, e vai continuar fazendo ao longo da vida deles. Eu queria convidar os dois novamente aqui, porque agora a gente queria ouvir essa história linda, agora do lado da Pati. Uma mulher de Deus, receba os dois com uma salva de palmas. Deus abençoe. Boa noite. Agora em dose dupla, né? Eu continuo sendo a Patrícia e esse continua sendo o Jacques, meu marido. Sou discípula de Jesus Cristo há 17 anos
e luto contra a ira, perfeccionismo, compulsão alimentar, pensamentos impuros, incredulidade, baixa autoestima e por aí vai. Nasci no interior do Rio Grande do Sul, mas fui criada desde pequena em Porto Alegre. Sou a filha do meio, tenho um irmão mais velho e um mais novo. E fui criada em um lar estável e bem estruturado, onde eu gostava de estar e onde me sentia segura e protegida. Tínhamos uma vida simples e recebi uma educação bastante rígida, exigente e controlada, o que hoje agradeço muito a Deus, pois sei que isso impediu que eu fizesse besteiras maiores ao longo da minha vida. Na minha infância, fui uma criança bem extrovertida, que aprendeu cedo a chamar a atenção dos outros através dos estudos e da intelectualidade, pois eu aprendia tudo com muita facilidade. Aprendi a ler e escrever antes de completar 5 anos de idade e, por causa disso, me destacava na escola. Lembro de ser muito elogiada pelo meu desempenho escolar e acabei achando importante manter o nível excelente das minhas notas para receber aceitação, o que acabou gerando exaustão e uma exigência muito grande comigo mesma para sustentar a posição de menina prodígio que eu tanto apreciava. Ainda na infância, sofri uma tentativa de abuso sexual por parte de um amigo do meu irmão mais velho. Por ser um amigo, isso acabou abalando muito a minha confiança em amizades e desencadeando dificuldades em aceitar mentiras e manipulação de outras pessoas comigo. Tive uma criação cristã católica, mas apesar de estar envolvida em algumas programações e de gostar de canções e orações, sempre tinha nítida sensação de que faltava algo que eu não sabia identificar. Deus para mim era um ser punitivo, cruel e distante, e eu não achava que se interessasse por mim. Fiz balé clássico durante 11 anos, da infância e adolescência. Eu amava dançar, era muito dedicada, mas meu biotipo não combinava com as bailarinas esguias que se costuma associar ao balé. Nesse ambiente vivi mais exigências, em um sistema rígido de ensaios e muita disciplina. Lembro de receber críticas em relação ao meu corpo e alimentação, mesmo sendo muito magra na época. Nessa fase, meu perfeccionismo começou a criar raízes em sementes que já tinham sido lançadas desde a infância, por causa da minha excessiva dedicação aos estudos. Tudo isso foi apenas o início de uma relação confusa com a minha autoimagem e com a comida, marcando minha adolescência e juventude. E essas crises foram o estopim de muitas atitudes erradas que eu tomei nessa fase. Fiz dietas muito restritivas, tomava shakes de emagrecimento sem orientação alguma e fazia qualquer coisa para me sentir bonita. Perdi muito peso e ganhei uma anemia bem grave, o que demorou anos para ser curada. Na tentativa por tentar consertar minha identidade quebrada e minha autoimagem distorcida, também tive relacionamentos disfuncionais com o sexo oposto, alimentando fantasias e ilusões. Minha autorrejeição estava chegando a um nível destrutivo. Levei esse buraco emocional para a faculdade, onde vivi 2 fases antagônicas. A primeira, muito tímida e retraída, e a segunda, de muito declínio moral. Festas, mentiras, carnavais, casos rápidos e bebedeiras fizeram parte de 1 ano e meio da minha história. Na verdade, a minha trajetória acadêmica estava chegando ao fim e eu estava com muito medo do futuro. Em 99, no final da minha faculdade, conheci o Jax num show em Porto Alegre. Eu tinha acabado de sair de um namoro de curta duração, mas que me feriu bastante, e eu estava mais uma vez carente e desacreditada. Começamos a nos relacionar e eu gostava muito de conversar com ele, particularmente quando ele falava sobre Jesus. Aquilo era tudo novo para mim. 5 meses depois, aconteceu minha conversão a Cristo. Eu estava com 22 anos. Eu mesmo não havia me dado conta do quanto eu estava buscando respostas espirituais para a minha vida. O vazio na minha alma era enorme, proporcional à quantidade de livros de autoajuda, guias de proteção e todo tipo de objeto de cunho espiritual que eu carregava para garantir sucesso, felicidade e paz. Essa paz veio na pessoa de Jesus Cristo, que me converteu na noite de 8 de março de 2000 e me libertou de tudo isso. Me converti e me batizei aqui na Igreja Batista de Monte Serra, mas em 2000 ela não se parecia nada com o que é hoje. Aos meus olhos, todos pareciam perfeitos e felizes. Pensei que teria de ser assim também, para ser aceita e amada. Então coloquei uma máscara e a sustentei por longos anos. Também foi difícil começar a me relacionar com Jax e com Jesus quase ao mesmo tempo. Seguidamente confundi os papéis e levei um tempo até entender que minha vida seria suprida somente em Cristo.
Nosso namoro foi marcado por mentiras e impureza, até que antes de noivarmos, em 2003, alinhamos nossas vidas e motivações em Deus. Nos casamos no ano seguinte, em 2004, pela graça e milagre de Deus. O processo de restauração mais intenso da minha vida começou em julho de 2008, com a minha participação em um retiro na Igreja Batista Central em Fortaleza, o mesmo que aqui chamamos agora de Retiro Minha Vida Tem Jeito. Ali, Deus revelou alguns processos de negação na minha vida, como, por exemplo, na área do perfeccionismo, da ira e de toda a minha fragilidade emocional. Foi um divisor de águas na minha vida. Logo após retornar do retiro, aconteceu a confissão do meu marido, que há anos vinha sendo escravizado numa vida de mentiras e fantasias, através da pornografia, masturbação e sexo virtual. Os meses que se seguiram foram difíceis pela minha dureza de coração e dificuldade de perdoar aquela falha, agravando minhas crises de baixa autoestima. Pensei em separação várias vezes, mas pela misericórdia de Deus o perdoei e o nosso casamento foi restaurado. Porém, ao final desse período de turbulência no casamento, estive tão focada no processo de restauração da nossa união que esqueci que eu mesma precisava de cura em muitas áreas da minha vida. Nesse contexto, no início de 2009, começaram os grupos de passos do Celebrando a Restauração aqui na igreja. Sabia que Deus queria trabalhar na minha cura pessoal, então mergulhei fundo no processo. O grupo de passos foi um marco na minha história. O crescimento foi lento e gradual. Sabia que tinha de acontecer de dentro para fora, e foi assim que Deus o fez. Foi nesse mesmo ano em que, pela primeira vez aos 31 anos, me olhei no espelho e fiquei em paz. Não tive vontade de mudar nada do que eu via, e aquilo era algo impossível para mim até então. Meu inventário moral, que foi a minha primeira experiência de confissão honesta, foi doloroso, mas extremamente libertador. Tive dificuldade de perdoar a mim mesma. Em algumas partes do inventário, escrevi de olhos fechados, pois a vergonha e a culpa me consumiam, mesmo tendo Cristo na minha vida há tantos anos. Simplesmente não entendi o perdão e a graça de Deus, até escrever o meu inventário, confessá-lo e receber amor e graça. Tive uma rede de apoio muito importante nesse tempo, e foi especial ter meu marido participando do grupo de passos também. Lembro de ter engravidado e passado por um aborto durante aquele período. Quando soube que a gestação não tinha evoluído, não quis estar em outro lugar, senão em meu grupo de passos para chorar a minha dor. Em 2011, sofri outro aborto espontâneo, esse aos 3 meses de gestação, o que me deixou completamente devastada. Vivi crises de fé violentas que trouxeram outras fragilidades em mim que eu até então desconhecia, como amargura, isolamento, inveja, autocomiseração e orgulho. Vivi esse último luto por 1 ano e 2 meses, e foi através também da confissão que Deus me libertou, me curou daquela dor da perda e abriu então meu coração para a adoção. A espera por filhos foi mais um capítulo doloroso e ao mesmo tempo glorioso da minha história. Ela se estendeu por mais alguns anos depois do último luto, mas enfim pude experimentar paz e uma fé mais madura. No início de 2015, soubemos que havia um menino de 6 anos e meio, pronto para adoção, no Goiás. Era o Elton, nosso filho amado, tão esperado. Não vimos foto, não tínhamos dinheiro, mas demos um passo de obediência e Deus abriu todas as portas. Minhas fragilidades me confrontaram novamente. Era minha recaída. E se ele não gostar de mim? E se eu não for uma boa mãe? Medos vencidos pelo poder do Espírito Santo. Amor intenso, eterno e profundo pelo meu pequeno guerreiro nascendo. Nova história de restauração para contar. Depois da chegada do Elton, entendi que os 8 anos de espera por filhos, passar todo o processo que vivi, me preparou para ser não somente a mãe do Elton e toda a delícia que isso me trouxe. Me preparou também para ser agente de graça e restauração na minha família e para tantas outras pessoas. Ter testemunhado essa jornada em tantos retiros e no Celebrando a Restauração me fez entender que não há história difícil demais para ser resgatada. Não há ferida que não possa ser curada. Jesus tem todo o poder. E como se não bastasse ter tantos memoriais de cura emocional para testemunhar, Deus me permitiu que eu atravessasse nos últimos meses um câncer de tireoide e fosse curada para a glória de Deus. Fico feliz em ter uma cicatriz no meu pescoço
exibindo fisicamente, externamente, a cura, fé, esperança e graça que tenho tido experimentado por todo esse tempo em meu interior. Por fim, digo que o meu desejo é seguir deixando as páginas da minha vida em branco, para que Ele escreva a sua história em mim. Amém. Quero desfrutar da sua graça e proclamar o seu amor enquanto eu viver. E quando as dúvidas e medo tentarem roubar novamente a minha paz, lembrarei do texto de Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de todos os viventes. Acaso há coisa demasiadamente difícil para mim? Eu sei que não há. Que Ele cresça e que eu diminua. Obrigado por me escutar. Glória a Deus, glória a Deus. Colocar em pé, em oposição a essa maldita recaída. Porque, infelizmente, ela vai bater a nossa porta. Deus está nos conduzindo para que venhamos a evitar ao máximo isso. Mas eu fico imaginando que talvez você já tenha experimentado sair da escuridão, e você talvez já tenha experimentado isso, essa celebração, esse momento de alegria. Talvez você já tenha trazido à luz os seus problemas, mas se por algum motivo você recaiu no seu pecado, bateu a sua porta e você não conseguiu resistir, e agora você está sofrendo as consequências disso, eu queria convidar você. Antes disso, eu queria que a igreja pudesse fechar os olhos, pudesse estar orando. E aí eu quero retomar dizendo: se por algum motivo você recaiu e a consequência do seu pecado está sobre você, e você está sofrendo por causa disso, mas não quer mais viver nessa dimensão, e quer sair desse estado, um estado de sofrimento, de choro, de dor, para um estado de celebração, de restauração, eu quero convidar você a sair do seu lugar, em oposição a tudo isso, e caminhar em direção. Imagina você caminhando os seus passos até aqui em direção a esse Jesus, dizendo para Ele: me ajuda a sair desse estado que eu estou, porque não dá mais. Se você deseja ser liberto desses problemas e deseja experimentar o milagre do Senhor na sua vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós iremos orar por você. Nós glorificamos o Teu nome, Pai. Tu és o nosso Cristo, Filho do Deus vivo. Nós Te agradecemos, porque somente no Teu nome, Pai, há poder para restaurar as nossas vidas, para endireitar, Deus, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, para alinhar, Deus, o nosso coração. Obrigado, porque o Seu sangue derramado na cruz, somente Ele pode nos purificar dos nossos pecados. E nós Te agradecemos porque hoje aqui, Deus, o Teu Santo Espírito se manifestou nas nossas vidas, e o Teu milagre, Deus, está sendo alojado agora nos nossos corações. E obrigado porque hoje o Senhor está trazendo a alegria que há muito tempo tem faltado para algumas dessas pessoas, o sorriso no rosto, a esperança que somente Jesus pode dar. Nós sabemos que a caminhada é difícil, enfrentaremos muitos desafios, Deus, nós reconhecemos isso, mas porque nós reconhecemos isso, também reconhecemos que somente será possível vivenciar tudo isso com o Senhor ao nosso lado, nos orientando, nos corrigindo, nos dando a direção. Obrigado, Deus, porque hoje aqui o nome de Jesus foi glorificado. Obrigado porque aqui o Senhor está sendo exaltado, e a Tua igreja, Deus, está sendo expandida, o Teu reino está sendo expandido, e as vidas que aqui se encontram estão recebendo, Deus, uma nova oportunidade de viver de acordo com a vida de Jesus. Muito obrigado, Deus, porque essa igreja é uma igreja que tem se colocado à Tua disposição para viver os Teus planos, os Teus sonhos, os Teus desafios. Nós Te agradecemos por esta noite, Pai, porque as Tuas verdades foram reveladas aqui. E agora nós pedimos que o Senhor nos ajude no nosso dia a dia a identificar, Deus, no meio do nosso processo,
os sinais que o Senhor está nos dando, para que venhamos a evitar a recaída. E antes que isso aconteça, Deus, nós pedimos que os sinais do Teu Santo Espírito possam nos ajudar a interromper esse processo e voltar a tempo, Deus, para os caminhos de Jesus. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória. Se você puder, aplaudir esse Jesus maravilhoso, maravilhoso. Glórias ao nosso Deus.